Olá, cursistas! Essa é a nossa segunda videoaula da disciplina Integração em Mídias na Educação, do curso de pós-graduação em Educação e Tecnologias, ofertado pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Eu sou a professora formadora Verônica de Melo Sacramento e irei acompanhá-los nessa jornada. Espero poder cooperar com a aprendizagem de vocês e desde já estou à disposição para possíveis dúvidas e compartilhamento de ideias. Inicialmente, quero desejar que vocês obtenham sucesso neste curso. Convido-os a acompanharem as propostas de compartilhamento de conhecimento no ambiente virtual. Exponha suas dúvidas, acione a ajuda dos professores e também de seus colegas. Lembre-se que você é coautor nesse processo de aprendizagem e todas as demandas, todas as oportunidades de leitura, de diálogos, de discussões devem ser bem aproveitados. Na EAD, como vocês já devem ter percebido, toda a liberdade de aprender vem sempre seguida de muita responsabilidade. Então, vamos nos situar. A disciplina quero, na verdade, fazer uma prévia do que nós já vimos. O caderno didático, como eu já havia dito, possui 3 unidades, sendo que a aula 1, a videoaula 1, o assunto mais abordado foram mídias e tecnologias na educação. Hoje o foco da nossa aula serão as chamadas TICs, que se referem à unidade 2 e tem por título Tecnologia da Informação e Comunicação na Educação, TIC, e apresenta como principais objetivos os objetivos gerais, que são conhecer a definição de tecnologia da informação e comunicação, compreender a aplicabilidade das TICs na educação. Temos alguns objetivos que também são secundários, que serão explorados, como identificar as relações entre a educação e a comunicação, identificar também as novas formas de aprender e ensinar, com o uso das mídias, destacando a postura do professor e do aluno. Lembre-se que nessa segunda semana, além de participar de um fórum de discussão proposto no AVA, você já pode iniciar a atividade aplicada. Mas eu retomo isso com vocês no final desta aula. O primeiro conceito importante que veremos é TIC. Antes de falar exatamente sobre TIC, nós temos que pensar um pouco sobre comunicação. Tem-se que a comunicação é um processo inerente ao ser humano. Desde os tempos mais remotos, o homem sempre se comunicou. Existe uma tendência de que o homem deve simplificar a informação que recebe do meio. Normalmente ele cria categorias e associações de modo a memorizar e compreender o que se passa à sua volta. Uma das associações mais recorrentes em educação é de juntar ensino e aprendizagem. No processo de ensino e aprendizagem, a comunicação promove uma situação peculiar. O que se ensina é o que se deseja que seja aprendido, sendo que compreender e memorizar são característicos desse processo. Porém, em qualquer relação, aquilo que é ensinado e o que é aprendido não é exatamente linear. O que mudou através dos tempos foi o processo de comunicação. Isto nós vimos na videoaula 1. E relembrando, temos os meios de comunicação individuais e também os meios de comunicação de massa. Você ainda consegue lembrar quais eram as diferenças? Os meios de comunicações individuais estão pautados na comunicação interna, interpessoal, entre as pessoas. Por exemplo, uma carta enviada pelo correio, um telefone, enquanto que os meios de comunicação de massa, eles são mais amplos, são chamados de externos, com o intuito de comunicar um grande número de pessoas, por exemplo, os jornais, as revistas, a internet, televisão
e rádio. Nesse contexto, nós temos que relembrar também que existem os meios de comunicação na forma escrita, na forma sonora, os audiovisuais, a multimídia e também a hipermídia, caracterizados pela linguagem escrita, como as dos jornais e livros, os sonoros, em que as linguagens ocorrem através de sons, por exemplo, o rádio e o próprio telefone, os audiovisuais, que são a conjugação de som e imagem, por exemplo, temos a televisão e o cinema, e existe também a comunicação por multimídias, que é uma reunião desses diversos meios de comunicação, por diferentes ferramentas, texto, áudio, vídeo, e aquela classificada em hipermídias, que seria a fusão desses meios de comunicação por meio de sistemas eletrônicos de comunicação, por exemplo, o CD-ROM, a TV digital, a internet. E agora nós estamos prontos para entender um pouco mais sobre as TICs. A TIC é a sigla para Tecnologia da Informação e Comunicação. E ela trata, portanto, de todo esse conjunto de tecnologias disponíveis e reunidas com o objetivo de mediar a comunicação. Para Miranda, 2007, ele propôs em um artigo chamado Limites e Possibilidades das TIC na Educação, que o termo Tecnologias da Informação e Comunicação refere-se à conjugação da tecnologia computacional ou informática com a tecnologia das telecomunicações e tem na internet, mais particularmente na World Wide Web, www, a sua fusão, a sua mais forte expressão. Quando essas tecnologias são usadas para fins educativos, nomeadamente para apoiar e melhorar a aprendizagem dos alunos e desenvolver ambientes de aprendizagem, podemos considerar que as TICs como um subdomínio da tecnologia educativa. Um outro material disponível na internet, o autor Ponte, em 2000, afirma: hoje em dia, as tecnologias de informação e comunicação, TIC, representam uma forma determinante do processo de mudança social, surgindo como a trave mestra de um novo tipo de sociedade, a chamada sociedade de informação. Essas tecnologias, elas se referem a 3 domínios distintos, embora interligados. Um deles refere-se ao processamento, armazenamento e pesquisa de informação realizados pelo computador. O segundo refere-se ao controle e automatização de máquinas, ferramentas e processos, incluindo, em particular, a robótica. E o terceiro, que se refere à comunicação, nomeadamente à transmissão e circulação da informação. As TICs têm originado uma autêntica revolução em numerosas profissões e atividades. Na investigação científica, na concepção e gestão de projetos, no jornalismo, na prática médica, nas empresas, na administração pública e na produção artística. As barreiras existentes entre as tarefas de concepção e de execução, tradicionalmente realizadas por profissionais com níveis de formação e remuneração muito diferentes, têm sido derrubadas. Em muitos casos, estas tarefas passaram a ser feitas por uma única pessoa, apoiada num computador e respectivos periféricos. Com a introdução de robôs, assiste-se à redução do trabalho manual, mais perigoso, mais penoso e mais repetitivo. Verifica-se, igualmente, uma maior articulação entre o trabalho manual e o trabalho intelectual, tornando a atividade humana, pelo menos em alguns casos, bastante mais interessante. Mas, antes de elencar somente os aspectos positivos vindos do uso das TICs,
é preciso esclarecer que mesmo estudiosos consagrados apontam alguns poréns, ou melhor, algumas restrições ao seu uso. Encontramos na literatura, por exemplo, o matemático Seymour Papert, que foi proeminente educador, teórico, matemático, conhecido pelo uso de computadores na educação. Entendia que o educando é capaz de construir o seu próprio conhecimento por intermédio de alguma ferramenta, como o computador, por exemplo. Assim, tem-se que o uso do computador é defendido como um auxiliar no processo de construção de conhecimentos, uma poderosa ferramenta educacional, adaptando os princípios do construtivismo cognitivo de Jean Piaget, a fim de melhor aproveitar-se o uso das tecnologias. Mas, no livro A Família em Rede, Papert fez a seguinte ressalva: não estou cegamente entusiasmado pela tecnologia. A lista de exemplos sobre o modo como a sociedade utilizou inovações tecnológicas é aterrorizante. Primeiro, fizemos centenas de milhões de automóveis e só depois é que nos preocupamos em remediar os prejuízos causados pela desfiguração das nossas cidades, a poluição atmosférica e a alteração do modo de vida das pessoas. Por que razão nós, enquanto sociedade, faremos melhor dessa vez? Uma ressalva como essa deixa você intrigado ou preocupado? Estamos imersos aos meios tecnológicos e isso tem significado o que em nossas vidas, em nossas práticas diárias? Então, podemos considerar também que as TICs são igualmente geradoras de novos problemas na educação. As tecnologias de informação e comunicação estão alterando a relação entre ensinar e aprender. Elas abrem novos horizontes e oferecem aos educadores a possibilidade de utilizar diversas ferramentas que podem melhorar o processo de ensino-aprendizagem, tornando o ato de aprender mais interativo, concreto e também cooperativo. Sabemos que as tecnologias da informação e comunicação se têm revelado essenciais no desenvolvimento da sociedade. Sua disponibilização em massa conduz a diversas alterações, que vão desde a forma de comunicação entre os diversos membros da sociedade, até a sua influência nas atividades econômicas. E a educação não pode deixar de usufruir dos benefícios advindos dessas disponibilidades. No processo de ensino-aprendizagem, o professor precisa utilizar as tecnologias disponíveis, tais como televisão, o vídeo, computador e a própria internet, não como meras ferramentas de apoio, mas sim como potencializadores do aprendizado. Isso é o que defende a professora Rosemary Coelho Nunes, organizadora do nosso caderno didático. Em uma palestra transmitida pelo programa TV Escola, o professor José Manuel Moran, pesquisador e orientador de projetos de transformação da educação com metodologias ativas, afirmou, dentre outros, 6 pontos que eu destaquei para vocês. O primeiro ponto, mais ou menos uma receita. Como ensinar e aprender em uma sociedade mais interconectada? Avançaremos mais se soubermos adaptar os programas previstos às necessidades dos alunos, criando conexões com o cotidiano, com o inesperado. Se transformarmos a sala de aula em uma comunidade de investigação. Ensinar e aprender exigem hoje muito mais flexibilidade, espaço temporal, pessoal e de grupo. Menos conteúdos fixos e processos mais abertos de pesquisa
e de comunicação. No segundo ponto, foram apontadas algumas dificuldades. Uma das dificuldades atuais é justamente conciliar a extensão da informação, a variedade das fontes de acesso, com o aprofundamento da sua compreensão em espaços menos rígidos, menos engessados. Morin afirma que temos informações demais e dificuldade em escolher quais são significativas para nós e conseguir integrá-las dentro da nossa mente e da nossa vida. A aquisição da informação, dos dados, dependerá cada vez menos do professor. As tecnologias podem trazer hoje dados, imagens, resumos de forma muito mais rápida e atraente. Um terceiro ponto que eu destaquei refere-se ao papel do professor. O papel principal é ajudar o aluno a interpretar esses dados, a relacioná-los e também a contextualizá-los. Aprender também depende do aluno, de que ele esteja pronto, maduro para incorporar a real significação de que essa informação tem para ele, para incorporá-la de modo e que se sinta completo. Ele ainda afirma que, abre aspas, enquanto a informação não fizer parte do contexto pessoal, intelectual e emocional, não se tornará verdadeiramente significativa, não será aprendida verdadeiramente. Avançaremos mais pela educação positiva do que pela educação repressiva. E sim começar pelo incentivo, pela esperança, pelo apoio na nossa capacidade de aprender e de mudar. Fecha aspas. O quinto ponto trata da multiplicidade de sensações e de dados. Isso faz com que haja maior captação de informações pelos meios que envolvem a linguagem audiovisual. As informações que chegam simultaneamente por muito mais caminhos do que conscientemente percebemos e encontram dentro de nós uma repercussão em imagens básicas, centrais, simbólicas, imagens padrão. É uma comunicação poderosa, como nunca antes a tivemos na história da humanidade. E as novas tecnologias de multimídia e realidade virtual só estão tornando esse processo de simulação muito mais exacerbado, explorando-o até limites inimagináveis. Assim, é possível considerar o sexto ponto. Com estes novos sistemas de tratamento e representação da informação e de comunicação, os professores podem desenvolver com os alunos atividades que favoreçam a aquisição de conhecimentos disciplinares significativos. Para que isto aconteça, é necessário ter em consideração que a aprendizagem é um processo reconstrutivo, cumulativo, autorregulado. Esse processo de aprendizagem também deve ser intencional, situado e colaborativo. Miranda, em 2007, corrobora com o que foi afirmado anteriormente. A aprendizagem é um processo reconstrutivo, o que significa que os alunos constroem os novos conhecimentos com base nas estruturas e representações já adquiridas sobre os fenômenos em estudo, e que devem estar cognitiva e afetivamente envolvidos no processo da nova informação. Uma aprendizagem efetiva deve exigir esforço e manter os alunos empenhados na realização das tarefas. Os professores devem ter o cuidado de não impor a sua estrutura e estilo de pensamento aos alunos, mas antes criar situações, criar problemas, exercícios e projetos que conduzam os alunos para níveis superiores de conhecimento.
A aprendizagem ser autorregulada significa que os professores devem apoiar os alunos a desenvolver estratégias de aprendizagem de modo que eles adquiram hábitos de estudo e de trabalho intelectual, e ainda padrões de correção do seu próprio trabalho, de modo que progressivamente eles vão se tornando autônomos, eles vão se libertando da tutela deste professor. A aprendizagem ser orientada para determinados objetivos imprime ao aluno uma intencionalidade, uma direção. As pessoas aprendem não só com o que lhes é diretamente ensinado, mas desenvolvem ainda padrões de participação em comunidades de prática, apropriando-se progressivamente do discurso, dos saberes e do fazer próprio de cada comunidade, dos seus recursos e até de suas identidades. Ora, a criação de comunidades de prática e de aprendizagem está hoje facilitada pela internet. Dizer que a aprendizagem é colaborativa significa que esta se faz em contextos de práticas sociais que implicam a colaboração entre iguais e destes com os adultos que, em princípio, se tornam os tutores que modelam progressivamente determinados conhecimentos e atitudes. A aprendizagem é aqui considerada, sobretudo, um processo de interação social que deveria ser promovido pelos professores. A internet pode facilitar essa aprendizagem colaborativa, se o professor criar projetos onde os alunos possam realizar atividades, resolver problemas em cooperação e também participar de tarefas comuns. Só lembrando que no caderno didático constam algumas sugestões de ambientes colaborativos, como é o caso do eProInfo, o Web do Educ e o Portal do Professor. Tem-se ainda algumas considerações sobre a TV Escola, que também é uma ferramenta pedagógica disponível para o professor, seja para complementar sua própria formação, ou seja para ser utilizada em práticas de ensino. Você pode observar a página inicial em que é possível acessar aos programas, recursos como filmes e a plataforma integrada do MEC. Essa plataforma, ela oferece também vários recursos digitais educacionais. Utilizando as ferramentas, pode-se chegar em outros sites de educação e também acesso ao ProInfo. O ProInfo, ele é um programa educacional que visa a introdução das novas tecnologias de informação e comunicação na escola pública, para serem utilizadas como ferramentas de apoio ao processo ensino-aprendizagem. O eProInfo é um subconjunto destas ferramentas. Através da internet, foi criado um ambiente colaborativo de aprendizagem que permite a concepção, administração e o desenvolvimento de ações e de apoio ao processo ensino-aprendizagem. A ideia é debater como integrar as diversas mídias, a imprensa, a audiovisual e a internet na educação, para melhorar o processo de ensino e aprendizagem dessas mídias. As mídias podem ser usadas como apoio e também para fazer coisas novas, que sem elas seriam impossíveis. Podem ser usadas também para interpretá-las e avaliá-las como um elemento cultural, como um elemento educativo e também para divulgar e publicar tudo o que os alunos produzem, por exemplo, na própria internet. No curso de mídias ofertado pelo MEC, nesta plataforma, há uma busca pela integração de tecnologias,
e abre-se espaço para discutir novas maneiras de ensinar e aprender com o uso de todas essas mídias. Veja que o site indica os níveis em que o cursista está e em cada um deles propicia uma série de atividades de interação. No ciclo avançado, por exemplo, tem-se atividades voltadas para os diversos tipos de mídias, a mídia escrita, a mídia visual. Ao construir o conhecimento a partir da liberdade de usar essas hipermídias, ele está acolhendo simultaneamente a escrita, a imagem, o som, o vídeo, unidos por múltiplas referências, os links. Tem-se um convite à mobilidade que é dirigida por necessidades de informação, de saber e de pertença. O espaço invisível dos conhecimentos, dos saberes, das forças do pensamento, caracterizam-se pelo aspecto qualitativo e também dinâmico e vivo da humanidade, que se inventa ao mesmo tempo que produz o seu mundo. A produção de conhecimento em rede promove a heterogeneidade, na medida em que faz convergir a multiplicidade de competências e de experiências para a resolução de um problema. A sua disseminação por múltiplos sites e links faz com que os conhecimentos não fiquem aprisionados nos seus contextos de produção. No processo de elaboração, intervêm indivíduos concretos, mas estes têm que adequar os seus procedimentos aos pontos de vista e valores de todos os restantes indivíduos envolvidos nesse mesmo processo. E isso faz deles uma comunidade. A reflexividade aparece como um elemento de coerência aglutinadora, gerando o salto qualitativo do somatório de inteligências para a inteligência coletiva. Desta forma, podemos verificar que as novas tecnologias surgem aqui como instrumentos para serem usados livre e criativamente por professores e também pelos alunos, na realização das diversas atividades. Essa perspectiva é de longe mais interessante que as anteriores, na medida em que pode ser enquadrada numa lógica de trabalho, de projeto, possibilitando um claro protagonismo do aluno na sua aprendizagem. Mas essa perspectiva tem igualmente as suas limitações. Apesar da perspectiva do uso diferenciado das TICs como ferramenta para a realização de atividades de um projeto ou como um recurso de investigação e comunicação, a mesma pode ser reduzida a uma simples aprendizagem por processos formais e repetitivos, de uns tantos softwares e programas utilitários sendo usados de maneira massificante e padronizada, somente como uma forma de adequação ao processo tradicional ali implantado. Dessa forma, sem equacionar novos papéis para a escola, novos objetivos educacionais e novas culturas de aprendizagem, as TICs terão pouca significância no processo educativo. Para que as transformações possam acontecer nesse sentido, são necessárias duas condições fundamentais. Uma se refere ao amplo acesso à tecnologia da informação e comunicação, na sociedade em geral. E dois, refere-se ao protagonismo dos professores, como atores educativos fundamentais. Na verdade, sem uma grande disseminação das TIC, nos locais onde as pessoas vivem e trabalham, não será possível que essas sejam usadas de modo fluente e natural. O acesso a essas tecnologias é uma condição necessária, embora não suficiente, para se entrar
numa nova fase na relação com essas tecnologias. Trata-se de um problema de gestão de recursos e de política educativa, onde ainda há muito o que fazer. Em síntese, o desafio é usar plenamente a tecnologia, consumir criticamente, produzir e interagir criticamente. O problema com que nos defrontamos não é o simples domínio instrumental da técnica. O problema está em continuarmos a fazer as mesmas coisas, com os mesmos propósitos e objetivos, apenas de uma forma um pouco diferente. Não é tornar a escola mais eficaz para alcançar os objetivos do passado. O problema é levar a escola a contribuir para uma nova forma de humanidade, onde a tecnologia está fortemente presente e faz parte do cotidiano, sem que isso signifique submissão à tecnologia. As TIC podem contribuir de modo decisivo para mudar a escola e o seu papel na sociedade. Investigações, entretanto, revelaram que a estratégia de acrescentar a tecnologia às atividades já existentes na escola e nas salas de aula, sem nada alterar as velhas práticas de ensinar, não produz bons resultados na aprendizagem dos estudantes. A escola pode passar a ser um lugar da exploração de culturas, de realização de projetos, de investigação e também de debate. O professor poderá ser um elemento determinante nessas atividades. Isso acontecerá porque ele se envolve na aprendizagem com o aluno, com os colegas e com as outras pessoas da sociedade em geral, deixando de ser aquele que apenas ensina para passar a ser, sobretudo, aquele que coaprende e promove a aprendizagem. Diversas situações permeiam a prática pedagógica, em especial relacionadas às TICs. Sabe-se que alguns professores as olham com desconfiança, outros usam-nas na sua vida diária, mas não sabem muito bem como integrar na sua prática profissional. E outro grupo de professores que procuram usá-los nas suas aulas, sem, contudo, alterar as suas práticas. Uma minoria entusiasta desbrava o caminho, explorando incessantemente novos produtos e ideias. Porém, defronta-se com muitas dificuldades, como também perplexidades, e deve ter suas concepções amadurecidas num talvez longo processo de apropriação. Assim, deve-se ressaltar que há uma clara mudança na atuação do professor, autonomia para a exploração de softwares educacionais e dos recursos existentes na internet. Uma mudança radical na atitude dos futuros professores em relação às TICs e à internet, num curto espaço de tempo, potenciada pelo trabalho em grupo, no ambiente de exploração, desenvolvimento de um sentimento de confiança e autorrealização, pode ser potencializado pelo uso intensivo dessas TICs, característico de uma nova identidade profissional docente. A formação desse novo profissional, que não se trata como um simples receptor de um currículo pré-estabelecido, mas um participante ativo de sua aprendizagem e consequente aprendizagem dos seus estudantes sob sua tutela. As atividades devem ter natureza exploratória na interação, na investigação e na realização de projetos, ou seja, uma pedagogia centrada no desenvolvimento da pessoa em formação que não perde de vista a autenticidade dos objetivos formativos visados. E aí, está mais confiante em relação aos próximos conteúdos que serão abordados?
Conseguiu perceber que a introdução das TICs no ambiente educativo não é simplesmente equipar o ambiente escolar? Você está desafiado a falar um pouco mais sobre isso na atividade aplicada, que se inicia nesta semana. O tema principal é a importância, os benefícios e os desafios da utilização das TICs no processo ensino-aprendizagem. Vamos para o AVA falar um pouco mais sobre as TICs. Lembre-se de contribuir com suas participações no fórum de discussão. Se precisar de ajuda, posso cooperar com você. Espero que essa videoaula 2 sobre as tecnologias da informação e comunicação ajude na sua formação. Bons estudos, nos encontraremos em breve. Obrigada e até a próxima aula.